químico e o metalurgista, de um modo geral, sabe tratar muito bem minérios na forma de óxido para ir extrair o metal. Então o nome extrativo vem de extração, extrair, né? Então é uma forma, né? Você pode fazer extração a partir dos minérios e você pode também, hoje, você faz muita extração a partir de reciclagem dos metais, né? A metalurgia já faz reciclagem, principalmente na área de produção do ferro, né, que a gente chama de siderurgia, já há mais de um século que é feita. Esse é o problema de nariz grande, né? Você vai falando, a máscara vai descendo. Né? Mas o pessoal lá de casa falou que eu fiquei 47% menos feio com máscara. Então eu não vou abandonar a máscara, não. Estou torcendo para continuar usando aí por bastante tempo. Eu acho que mesmo depois que acabar essas pandemias, eu vou continuar usando, né? Mas então a metalurgia, a extrativa também lida com parte de recuperação, reciclagem, né? E particularmente na siderurgia isso já é feito há mais de um século, né? E é claro que ao longo dos anos isso aí vai se tornando também cada vez mais importante pelo aspecto ambiental também, né? Então a metalurgia extrativa faz essa extração e ela é subdividida classicamente em 3 áreas, né? Uma delas é pirometalurgia. Como vocês já devem ter ouvido ali, piro, né? Piro está associado a fogo, né? Então é uma área da metalurgia que usa processamento em alta temperatura, né? E aí para gerar essa alta temperatura você precisa de combustível, você precisa de alguma fonte energética, pode ser até eletricidade também, né? Ela pode ser usada como forma de aquecimento. Então a pirometalurgia tem uma série de metais que são produzidos por processos pirometalúrgicos. Aí são processamentos em alta temperatura, né? Usando alguma fonte energética, pode ser bem variada. Tem a área de hidrometalurgia, também os nomes são bem sugestivos, né? Já falar hidrometalurgia, processamento em meio aquoso, também muito importante, muitos metais têm a rota de fabricação deles usando o processo hidrometalúrgico, que normalmente são seguidos. De uma geral, a hidrometalurgia ela já não produz diretamente o metal, ela precisa de um processamento posterior, né? E aí é muito comum hidro e eletrometalurgia estarem associados. Tem até disciplina aqui que é hidro e eletrometalurgia, porque as duas normalmente andam em pares, né? E aí aqui o que diferencia a eletrometalurgia de processo pirometalúrgico que usa eletricidade é que a eletrometalurgia a gente está usando a eletricidade com finalidade química. É para fornecer elétrons para fazer a transformação dos metais. Então, por exemplo, você pega o metal, na natureza eles normalmente acontecem com estado de oxidação positivo, né? Vocês devem estar aí no primeiro período, deve ter curso de química, mas mesmo no ensino médio, já deve ter visto lá que os metais, a maioria, eu acho que todos eles, com estado de oxidação positivo, e aí para você transformar ele na forma metálica, você precisa de fazer a redução do estado de oxidação, né? E você pode fornecer elétrons via processo eletrometalúrgico para fazer essa redução, um processo de eletrólise, né? Eu fiz colégio técnico, e aí aqui no colégio técnico eu fiz curso técnico de química, a gente fazia muita eletrólise em práticas, né? Produzia lá cobre por via eletrolítica, né? Fazendo solução, até a temperatura ambiente, usando solução aquosa, a gente fazia produção de cobre em escala de laboratório, né? Então a eletrometalurgia, a eletricidade é utilizada com finalidade química, não com finalidade de fazer aquecimento, né? Não é um forno na casa da gente que a gente usa energia elétrica para assar algum material. Ali é um processo que eu uso energia elétrica com finalidade química. E tem também os tipos de produção. É comum às vezes a gente olhar a estatística de produção e ver assim, produção primária. Produção primária é aquela que se dá a partir dos minérios, né? E a produção secundária, que é feita a partir de reciclagem. Então, às vezes, alguns metais aqui no Brasil, por exemplo, chumbo, nós não temos mais produção primária, mas tem produção secundária, que aí é recuperação de baterias e tudo mais. Você produz o chumbo, mas já a partir de recuperação dele.
né? E assim ocorre com outros metais também. Essa parte de componente eletrônico, computadores, tudo mais, quando termina o ciclo de vida deles, né? Tem até professores aqui do departamento envolvidos com pesquisa nessa área, de reaproveitar os componentes que estão fazendo parte lá dos computadores, dos celulares e tudo mais, que isso gera uma quantidade enorme, né? A periodicidade com que essas coisas vão ficando obsoletas, né? Telefone celular, computadores, tudo mais, toda hora surge um modelo novo, o outro vai ficando ultrapassado, às vezes não vai atendendo mais para uso em alguns softwares que vão exigindo mais, e aí você vai gerando uma quantidade de material muito grande, e é interessante você criar formas de recuperar isso, né? E aí a gente chama de metalurgia secundária. Então aqui eu coloquei alguns exemplos de produtos metálicos, e eu lembro quando eu era menino, tinha um programa na televisão chamado Esta é a Sua Vida. E aí levava alguma personalidade, né? E aí fazia a trajetória de vida delas. Eu lembro que levava cantores famosos, no meu tempo era Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, né? Vocês nem ouviram falar desse pessoal, talvez os avós de vocês, né? Então levava e aí retratava a história dele toda, desde a maternidade, parteira, ia lá parteira, né? E a professora, a primeira professora e tudo mais. Então a gente vai fazer um pouco disso aqui, né? Contar a história de alguns aqui, tem alguns exemplos, eu coloquei alguns que são do dia a dia da gente, né? Mas certamente vocês vieram para cá hoje usando um meio de transporte, que não mora aqui perto, que vem a pé, o resto usam um transporte público, usam uma motocicleta, um automóvel e tudo mais, que tem muitas partes metálicas. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de pilhas, de panela, tubo de cobre, que é usado para tubulação para água quente, diversas outras finalidades. Essa daqui também é muito popular, né? Latinha aí que é feita de alumínio, talheres, né? Ferramentas, né? E aí o que a gente vai olhar é como é que esses materiais foram produzidos. A gente não encontra isso pronto na natureza, né? Você não vai sair aí numa montanha e chegar lá e de repente você dá de cara lá com uma pia, com uma panela de aço inoxidável, né? Esse aqui às vezes a gente até encontra, né? O pessoal descarta isso aí, mas ele não está na natureza dessa forma. Teve que ser produzido, né? Teve que ser processado a partir de minérios. E aqui tem os exemplos, algumas ferramentas, né? Então tem aqui a questão que eu coloco é como é que esses materiais foram produzidos? Né? Como é que se chegou nisso aqui? Qual que é a história da vida deles? Né? Então vamos ver aqui, vamos pegar, por exemplo, ferramentas, né? Consegui pegar, caiu ali, eu antes de cair no chão, eu consegui pegar aqui, eu tenho uma ferramenta aqui. Né? Isso aqui eu comprei quando eu tinha um Fiat 147 GL, foi o meu primeiro carro aqui, depois que eu comecei a trabalhar aqui na escola, né? E aí ele dava muito defeito, aí eu tive que eu mesmo aprender para não gastar tudo em manutenção. Aí eu comprei umas ferramentas lá para poder eu mesmo consertar o Fiat, né? Então tá aqui um exemplo. Como é que será que chegou nisso aqui? Né? Qual que é a história disso? Isso aqui foi feito, isso aqui é um material feito de aço, né? Aço é uma liga, né? Um material com ferro, carbono e outros elementos. Esse aqui em particular está escrito aqui que ele tem vanádio, né? Então foi incorporado algum elemento, certamente você incorpora algum elemento para conseguir propriedades especiais, né? Você pode mexer nas propriedades dos metais atuando na composição química deles, né? Colocando elementos em determinadas quantidades, e você pode também, através de tratamentos, depois que ele está no estado sólido, você pode fazer o que se chama de tratamento térmico, tratamento termomecânico, e mexer nas propriedades deles. Isso é uma coisa fantástica, né? Porque você pega a mesma composição química, dependendo do tratamento que você deu no material, você vai ter materiais com propriedades completamente diferentes para aplicações diferentes também. Então vocês veem que metalurgia é um negócio maravilhoso, né? Que consegue... Pois não. Parreira, como é que a gente, por exemplo, uma ferramenta dessa assim, como é que a gente vai saber? Porque a gente compra muitas e enferruja rapidinho, e outras têm uma qualidade melhor.
pela ferramenta, tem algum código para a gente saber aí qual que é a melhor ferramenta para comprar? Nessas aqui não, aí você tem que consultar o vendedor, né? Que aí depende do tipo de material que é usado, né? Se você faz, por exemplo, recobrimento superficial, que aí evita que ela oxide mais rapidamente, né? Então tem uma série de tratamentos, né? Que, por exemplo, indústria automobilística hoje, quando eu era mais novo, tinha aquela história de, por exemplo, não comprar carro que vinha do Rio de Janeiro, porque ele vinha com problema de maresia e ficava todo oxidado, paralama e tudo mais, né? Hoje esse problema desapareceu, você faz um tratamento superficial, né, no aço, que aí aumenta a resistência dele à corrosão, né? Isso, na realidade, isso é importante, e no caso da indústria automobilística isso é uma coisa bem marcante, porque se você pega um carro dos anos 60, né, um Fusquinha, que era o carro aqui, fabricado aqui nos anos 60, né? Você olhava o painel dele, praticamente todo ele era feito de aço, né? Então, ao longo do tempo, o que foi acontecer? Se você medir também a espessura da chapa do Fusquinha, era 1,2 milímetros. Hoje os carros têm espessura de 0,8 milímetros, né? E tem muito mais segurança, então são mais leves. Por quê? Porque teve competição com outros materiais também. Você tem o alumínio, que já naturalmente ele resiste melhor à corrosão, ele forma um óxido, né? O alumínio é muito afim do oxigênio, mas o detalhe é que a hora que ele oxida, o óxido dele protege da continuidade. Por isso que assim, essas janelas, essas esquadrias aí, elas são de alumínio. Ele está oxidado, mas é uma película muito fininha, oxida, né? Aí ele fica fosco, mas é uma camada de óxido que protege contra a continuidade da oxidação. No caso do ferro, isso não acontece, né? Você oxida, aí ele não tem essa característica de proteção, aí você vem escama aquilo, passa uma coisa adesiva, às vezes dependendo do grau de oxidação, até com a unha você consegue remover essa camada de óxido, né? E aí o processo continua, não dá proteção. Então aí você tem que aplicar um recobrimento, que aí aumenta a resistência à corrosão. Esse aqui, ela já estava com um pouquinho, eu tive que passar um bombril no sábado para dar uma limpada nela, né? Mas então você acrescenta alguns elementos também, porque aí ele tem que ter propriedades de alta resistência, ele não pode, se eu vou torcer uma porca com isso lá, você tem que ter um mínimo de resistência para garantir que a coisa vai funcionar, né? Mas isso aqui não estava na natureza dessa forma, teve que ser processado. E aí, qual que é a história desse negócio? Né? Isso aqui começou assim, né? Se eu olhar aqui as origens desse material, ele começou com minério de ferro na natureza, né? E aí o minério tem que ser extraído. Aqui tem uma foto, eu tirei de um filme que a gente vai ver daqui a pouquinho, da explosão lá, a mina de minério de ferro. É muito comum ser mina a céu aberto, então você extrai o minério, né? Isso normalmente é uma atividade que está mais ligada à engenharia de minas, mas o engenheiro metalurgista também atua nas mineradoras, porque o engenheiro metalurgista sabe, né, que características que o minério tem que ter para o processamento que ele vai ter mais na frente. Então as mineradoras, por exemplo, você pega a Vale, né, ela tem muitos engenheiros metalurgistas que vão atuar, porque eles vão saber que especificações que o minério tem que ter, em termos de propriedades físicas, em termos de tamanho, em termos de propriedades químicas. Vocês vão saber analisar o efeito de uma característica do minério sobre o processo, né, sobre o custo de produção. Então tem uma série de fatores, né? O engenheiro de Minas vai estar presente, mas colaborando com engenheiros metalurgistas também. E ali do lado eu coloquei uma figura de produção de um combustível, porque nos processos pirometalúrgicos a gente precisa de altas temperaturas, muitas vezes fornecidas por queima de combustíveis. Aqui tem um processo, né, chamado coqueificação, que transforma carvão mineral, que é o material que a gente encontra na natureza, em coque, que é um combustível derivado do carvão mineral. Mais ou menos o que acontece quando a gente produz carvão vegetal. A gente produz carvão vegetal a partir da madeira, né? Aquece a madeira, ela transforma em carvão vegetal, torna ele com propriedades mais convenientes para o uso nos processos, né? E a gente tem aqui no Brasil
em alta escala, aproximadamente aí, em torno dos 20% de produção de aço é feita usando, no processo inicial, usando carvão vegetal. Isso é uma fonte renovável de energia, né, e é uma característica bem específica aqui do Brasil. Então a coqueria transforma carvão mineral em coque, os fornos de carvojamento que as indústrias de carvão vegetal utilizam, né, Valorec é um exemplo, a Peran, todas elas são indústrias que usam carvão vegetal como combustível e elas têm áreas delas específicas de carvojamento. Vai transformar madeira em carvão vegetal da mesma forma que aqui está transformando o carvão mineral em coque. Né? E está mostrando o momento que o coque sai de dentro lá da coqueria para ir ser utilizado num processo que vai transformar o minério, né? Vai fazer o processo de transformação do óxido em metal. Né? E aí, como eu tinha comentado mais cedo, os metais da natureza parecem combinar com sulfetos, né? Na forma de sulfeto, mas predominantemente com oxigênio. E aí você pega, por exemplo, o ferro, né? Ele é encontrado na natureza na forma de óxido de ferro Fe2O3. Se vocês lembrarem lá da química do ensino médio, se você fizer lá o balanço de carga, oxigênio é -2, então tem 3 oxigênio, com -2 vai dar -6. 2 ferros, para ficar com o estado 0, o ferro tem que estar com o estado de oxidação +3. Né? E assim, vários metais, você pega a sílica, SO2, né? Óxido de silício, óxido de alumínio, todos eles, os metais têm com estado de oxidação positivo. Quando você coloca ele na forma metálica, ele está com estado de oxidação 0. Então é muito comum a gente falar redução do metal ou redução do minério, está se referindo à redução do estado de oxidação, que era positivo. Aqui o estado de oxidação do ferro é 0. No minério era +3. Então quem transformou de +3 para 0 é um agente redutor, né? Faz essa transformação. Você pode usar eletricidade também. No caso do alumínio, o alumínio é muito afim do oxigênio, né? Então você não encontra materiais a custo acessível para fazer essa retirada do oxigênio do alumínio. Então você usa eletricidade, fornece elétron no processo eletrometalúrgico. Aqui no caso do ferro você usa um agente redutor. E para muitos metais é dessa forma. Você usa alguém que tem mais afinidade pelo oxigênio do que o metal que você está querendo reduzir. Então, no caso do ferro, do silício, manganês, uma série de elementos encontrados na natureza, você usa um agente redutor que vai fazer esse papel. Ele vai lá, né? Então você imagina o ferro está com os oxigênios dele lá, aí vem alguém que é mais forte, tem mais afinidade pelo oxigênio do que o ferro, vai lá e toma o oxigênio dele. Né? E o carbono é um agente redutor muito popular. Por isso que você tem a questão de, o pessoal comenta hoje, que é muito importante, porque a hora que você usa o carbono como agente redutor, o carbono pega o oxigênio e vai acabando virando em CO2, que é um dos gases do efeito estufa. Né? Por isso que siderurgia tem tanta emissão de CO2, porque o agente redutor que é usado é o carbono, né? E quando você usa o carbono como redutor, ele recebe o oxigênio e ele vai formar o CO2, né? Que é um gás de efeito estufa, e você usa também combustíveis derivados de petróleo e tudo mais, que são hidrocarbonetos e gera CO2. Né? Então aqui eu botei uma figura, né? Eu atuei muito na vida na área de siderurgia, então o principal equipamento que faz redução de minério de ferro é o alto forno. Né? E o alto aí é importante vocês observarem, o alto ali é com L, porque está se referindo à altura dele. Né? Não é alto com 1 igual de automóvel, é alto com L por causa da altura. Para vocês terem uma ideia, os maiores altos fornos hoje no mundo chegam a ter em torno de 100 metros de altura, desde a fundação até a parte superior dele. Né? 100 metros, para você não tem muita referência de tamanho, 100 metros é mais ou menos o comprimento de um quarteirão padrão aqui de Belo Horizonte. Né? As áreas antigas aqui de Belo Horizonte, quando o pessoal projetou a cidade, projetou com um quarteirão de 100 metros. Vocês imaginam pegar aquilo que está
na horizontal e colocar na vertical. É alto mesmo. Né? O menor alto forno que eu vi na minha vida, o menor, ele tinha 15 metros de altura. 15 metros é um prédio com 5 andares. Né? Então você não pode chamar também de pequeno. Né? Ele é pequeno comparado com os maiores, né? Mas era um alto forno na cidade de Maravilhas. Né? E era uma maravilha de forno. Quando eu cheguei lá, ele já estava tombado assim por lá, né? Tão velho que ele estava, mas o pessoal estava ganhando muito dinheiro. Na época o mercado de ferro-gusa estava muito aquecido, né? Que o ferro-gusa é o produto dele. O pessoal não queria parar o forno de jeito nenhum. E ele já tinha comido o refratário dele todo, já tinha desgastado. E aí ele foi tombando assim, né? Porque foi aquecendo a carcaça e ficava um funcionário lá com uma mangueira refrigerando a carcaça, que se ele tirasse a refrigeração, a carcaça já estava avermelhando. Porque o refratário que fazia o isolamento já tinha desgastado, né? E quando eu cheguei, ele tinha parado na noite anterior. E ele já estava meio tombado, cheio de solda do lado de fora, porque o pessoal queria manter ele funcionando. Né? Então o alto forno é um grande ator aí dentro dos processos de redução. Né? Processo de redução de minério de ferro. Era usado também para redução de chumbo, se usava alto forno, não tão alto, né? Mas também é um equipamento importante, é um dos equipamentos, no caso da siderurgia, que é a produção de ferro e aço, é o equipamento para fazer a redução. Alguma questão até agora? Está dando para ter uma ideia aí dessa sequência? Então esse aqui passou certamente na história da vida dessa peça aqui, tem um alto forno na vida dele. Né? Posso garantir que teve. Né? Então passou pelo alto forno. Se fosse num outro país aí de fora, né? Podia ser por outros processos. Tem processo de redução direta também. Aqui no Brasil já teve, foi desativado aí por volta dos anos 90, né? Que aí é um processo diferente que agora está retomando por causa dessa questão de emissões de CO2. O pessoal voltou a falar com mais intensidade que esses processos eles podem utilizar hidrogênio como redutor. E aí você reduz, né, ou praticamente zera emissões. Se vocês acompanharem as notícias aí, né, vários países na Europa, várias empresas falando em produção de aço sem uso de carbono, né, e aí os processos que eles estão olhando é redução usando hidrogênio. Tá? Isso é uma coisa aí que certamente deve aparecer. Vocês vão ter uma carreira aí de mais de uns 60 anos aí pela frente, né? Então, certamente são mudanças que devem ocorrer aí no espectro aí de uns 20, 30 anos, isso já deve ter mudado. Né? Então aqui já está a origem do carbono aqui, dessa questão ambiental das usinas, né? Siderúrgicas em particular, mas metalúrgicas de um modo geral. E ali eu dei um exemplo, quais metais que são produzidos por processos pirometalúrgicos. Né? Então o caso, aqui tem um exemplo aqui do ferro, que eu estava comentando, né? E aí quando você faz a redução, o que acontece? Né? É comum, né? O minério tem impureza. O minério não é 100% óxido de ferro, ele vai ter outros componentes lá. Quando você faz a redução, o que acaba acontecendo? Você incorpora outros elementos no metal. Né? No caso do ferro, você acaba incorporando, pelo processo de redução, usando carbono, você incorpora carbono, incorpora silício, que está presente no minério na forma de óxido de silício, incorpora fósforo. Né? O combustível costuma ter enxofre, se for o coque tem enxofre, incorpora enxofre. E para muitas aplicações, esses elementos, né, particularmente fósforo, enxofre, eles comprometem as propriedades. Se for uma propriedade que você precisa de resistência mecânica e tudo mais, esses elementos eles tendem a fragilizar o metal. Então você pode, né, se necessário, você fazer um processo que é chamado de refino. Refino, o que é? É remover impurezas. Nem sempre remover completamente, é muito difícil de tirar tudo, mas colocar numa faixa em que seja tolerável o efeito dela. Carbono, por exemplo, no ferro-gusa, é em torno de 4,5%. Se você for usar ferro-gusa para fazer, por exemplo, uma chapa de automóvel,
não vai ser possível, porque o carbono com 4,5% no ferro, ele torna o ferro muito duro e quebradiço. Se você for conformar para fazer uma chapa de automóvel, não vai dar certo, né? Você pode usar para outras finalidades, você pode fazer bloco de motor usando uma liga com teores maiores de carbono, mas aí o processo de produção é diferente. Se você quer um material que seja mais maleável para você conformar, fazer peças com geometrias mais complexas, o ferro rosa não dá, e aí eu tenho que tirar o carbono, remover, né? Tirar outras impurezas, e aí você precisa de um processo de refino. Isso aí você está refinando por quê? Porque muitas vezes essas impurezas prejudicam a qualidade do metal. Então eu tenho que refinar, eu tenho que ajustar a composição, né, para evitar os efeitos, ou minimizar os efeitos negativos desses elementos. E tem casos também que as impurezas elas não prejudicam as propriedades, mas elas têm interesse econômico, né? Pode ser impureza que tenha valor, né, que me torne interessado em recuperar, em retirar. Eu tenho um exemplo aqui, a produção do chumbo costuma, às vezes, incorporar prata, né? Não é que a prata vai prejudicar a propriedade do chumbo, né? Uma das aplicações de chumbo, por exemplo, quem já fez radiografia de dente, né, já deve ter visto que o pessoal bota uma agasalho da gente de chumbo para bloquear a radiação, né? A prata não vai ter um efeito nocivo naquele, né? Mas você tem interesse de remover a prata, porque ela tem valor, né, superior até o do chumbo, né? Então você pode fazer refino também, porque você está interessado na recuperação desse material que está lá, dessa impureza, né? Isso é que a gente pode chamar a prata de impureza, né? E assim você tem essa necessidade de fazer esse processo de refino. Então, metalurgia extrativa, classicamente, é chamada de quê? Processo que eu vou fazer redução, porque eu estou baixando o estado de oxidação, redução e refino. Então, metalurgia extrativa é basicamente isso, é redução e refino dos metais, usando processos hidroeletrometalúrgicos ou pirometalúrgicos. Então, essa é a finalidade básica da metalurgia extrativa. Ela faz esse processamento e, de um modo geral, né, em muitos casos aqui, esse processamento ocorre com o metal no estado líquido. Então, aí depois você vai ter que fazer o processo de solidificação, né, para depois conformar e gerar um material com essa geometria que está aqui. Então, começou lá com engenharia de minas, extração do minério, extração do combustível, com a atuação possível do engenheiro metalurgista colaborando, né? Essa atividade aqui é especificamente de engenheiro metalurgista. Engenheiro químico também pode atuar nisso, porque isso tem muito a ver com química. O que me motivou a fazer engenharia metalúrgica foi que eu gostava muito de química, né? Então, um professor aqui do Colégio Técnico, eu já encontrei com ele aqui, só uma reminiscência histórica, né? Um professor aqui de química analítica. Tem alguém aqui que fez o Colégio Técnico? Aqui da UFMG? Não, mas fez curso técnico de quê? Eu fiz informática. De informática, né? Aqui, na época, eu tinha 4 opções só. Era química, laboratório médico, instrumentação e eletrônica. E aí, logo que eu comecei no primeiro ano a fazer química, eu gostei demais de química. E aí eu lembro direitinho, de 74, o professor lá numa aula de laboratório, ele virou e falou, ó, metalurgia, o curso da UFMG é muito bom. Né? Falou lá com os colegas lá, laboratório de química analítica. E eu, de vez em quando, eu encontro com ele, eu já encontrei com ele várias vezes, fiquei sabendo que ele está aposentado, e uma das coisas que eu faço é agradecer a ele de ter me dado essa ideia, porque eu não tinha noção, eu gostava de química, pensei em fazer química pura, engenharia química, né? E aí foi uma conversa de final de tarde no laboratório que mudou minha trajetória. Ele falou, faz engenharia metalúrgica, vocês imaginam, né? Então toda vez que eu encontro com ele, Paulo, que te chama, né? Vários aí, colegas de vocês que passaram aqui, fizeram curso técnico de química, ele ainda trabalhou há muito tempo, né? E vários deles passaram lá no laboratório com ele, então eu tenho a oportunidade de agradecer a ele, porque ele mudou minha vida, né? Podia ter ido para química, engenharia química, e eu fui muito feliz com essa escolha que eu fiz, né? E acho que vocês também vão ser, né? Então, essa direção lá foi por causa disso, gostar de química, então, tenho uma certa afinidade com engenharia química, né?
A gente tem concorrência também de engenheiros químicos, que eles têm uma formação que, se eles focarem um pouco, eu costumo até a gente receber engenheiro químico fazendo optativas aqui na metalurgia nessa área. Né? Então aqui eu pus um exemplo siderúrgico, né, do processo de refino. Esse processo que eu coloquei as fotos aqui, o processo chamado LD, que é das cidades na Áustria onde ele foi desenvolvido, né, Linz e Donawitz. E é costume hoje o pessoal também falar muito BOF, né, a origem de alguns países, principalmente os Estados Unidos, vamos chamar de LD, é porque os americanos nunca aceitaram a patente austríaca. Eles negaram a patente, falaram que o processo lá não era o mesmo que eles usavam, apesar de ser a mesma coisa. Eles usaram um argumento lá da patente, nunca pagaram royalties para a empresa que desenvolveu, né? Na Áustria, então não ia fazer sentido eles não aceitarem e depois chamou o processo de LD, que era o nome das iniciais das cidades. Né? Então, lá nos Estados Unidos eles chamam de BOF. Né? É básico oxigênio forno, que eles usam para fazer o refino, o oxigênio. Né? Então aqui tem esse processo, ele faz muita reciclagem de aço, aproximadamente 15, 20% da matéria-prima é sucata, que é provavelmente meu Fiat 147 hoje é sucata, já virou sucata, já deve estar num outro carro aí, né? Isso até me emociona um pouco, né? Eu caminhei tanto com ele, o último gesto heróico dele foi salvar a minha vida. Vocês imaginam que eu estou numa batida na traseira ali na Via Expressa e o carro, o Fiat 147, para quem não conhece, ele é bem compacto, né? E aí ele virou de lado. No acidente eu quebrei 5 costelas. Foi a última vez que eu encontrei com ele. Né? Ele acabou, né? Foi destruído, eu quase também. Né? Mas então ele já deve ter virado sucata, né? Já deve ter sido reciclado, o pessoal retira lá os componentes, lá, estofamento, volante, que não são de metal, né? Deixa só a parte que é de aço e reaproveita. Né? Siderurgia já faz reciclagem há muito tempo. Depois carrega o gusa que veio do alto forno, no estado líquido, e aí faz sopro de oxigênio para fazer o refino. Como você vai tirar carbono, mais emissão de CO2. Né? Então, alto forno, convertedor, todos eles estão gerando CO2, né? Que faz com que a indústria siderúrgica seja uma grande emissora de gás de efeito estufa. Né? Então, alguns exemplos de metais produzidos por processo metalúrgico. Já falei, ferro-gusa, né? Tem os chamados ferro-ligas. Às vezes eu vou produzir um aço inoxidável. Não sei se vocês já pegaram um talher de aço inoxidável, às vezes aparece lá 18,8. Né? Esse 18,8 está se referindo aos teores de níquel e cromo. Porque você adiciona esses elementos, agora como é que você vai adicionar esses elementos? É comum se adicioná-los na forma de ferro-ligas. Né? A Peram, por exemplo, a antiga Cesita, produz aço para transformadores. Aí tem que incorporar silício. Como é que você incorpora o silício? Adicionando liga ferro-silício, produzido também por processo metalúrgico. O silício também é produzido por processo metalúrgico, usando redução pelo carbono, manganês. Né? E aqui coloquei mais uns exemplos. Zinco, chumbo, estanho, cobre, magnésio, todos eles podem ser produzidos por processos pirometalúrgicos, processos em altas temperaturas. Os agentes redutores, em alguns casos ali, são o carbono, mas, por exemplo, o magnésio, ele é reduzido, ele é transformado de óxido para metal usando silício. Né? Então, às vezes você pode ter redução, que eles chamam de metalotérmica. Você usa um metal para tirar o oxigênio de outro metal. Né? Tem redução aluminotérmica. Você usa alumínio para retirar o oxigênio. Esse vanádio que foi incorporado aqui, ele foi incorporado na forma de uma liga ferro-vanádio. E esse vanádio, a liga ferro-vanádio, ela pode ser produzida por aluminotermia. Eu uso alumínio para produzir, para reduzir o vanádio. Aqui a gente costumava fazer uma prática que era a redução de ferro com alumínio. Só em laboratório que isso é viável, porque na indústria você vai gastar, o alumínio é muito mais caro que o ferro. Né? Se você usar alumínio para produzir ferro industrialmente, você vai ficar no prejuízo.
né? Porque o alumínio é muito mais caro, né? Então não justifica. Mas aqui era tudo gratuito, né? Eu ganhava o alumínio de um ex-aluno, Sidônio Patusco, né? Até hoje ele veio, uns anos atrás, antes de eu aposentar, ele me visitou lá na sala. Ainda tem uma indústria de produção de alumínio granulado, recuperação de latinha, né? Reciclagem. Então ele, há muito tempo atrás, ele me arrumou lá 10 quilos de alumínio, né? Durou o dia inteiro, porque a gente fazia uma prática por semestre, gastava 200 gramas, então não deu para ter muito tempo. Recebi o minério de ferro de graça também, das mineradoras, então o processo era de custo zero, né? Mas usava, é um processo muito bacana, porque você não precisa de forno para fazer, né? No intervir você começa com o pó de alumínio, pó de minério, dá uma ignição, já gera o material metálico, né? A liga que você está querendo. Então tem aqui alguns exemplos de metais produzidos por processos metalúrgicos. Eu coloquei aqui só uma referência animadora para a gente, né? Animadora pensando no futuro, né? Falando ali de processo metalúrgico, em particular de aço, né? Isso aqui é um dado estatístico do ano passado. Isso aqui é o consumo per capita de aço de vários países no mundo, né? E eu destaquei, coloquei aqui o Brasil, olha só, né? Consumo anual por habitante 136,7 kg. Você olha aqui os outros países, você inclui aqui Coreia, Taiwan, China, Japão, Polônia, olha o nível de consumo que eles têm, né? Isso aí mostra pra gente o quê? Que nós temos um potencial de crescimento ainda muito grande, né? Porque se você pega os países aqui, nós estamos falando de países desenvolvidos, né? Tem ali Estados Unidos, Alemanha, China, Japão, com consumos, olha só, né? Que está acima aqui do Brasil, Chile, quase o dobro, né? Você vai pegar aqui os Estados Unidos, 2,5 vezes mais. Se você for olhar com China, esses outros ali, é até covardia, né? É 10 vezes mais, quer dizer, a hora que a gente retomar crescimento econômico, eu espero que isso aconteça em breve, né? Vocês vão ver que a gente tem margem ali para crescer a nossa produção, sei lá, 4, 5 vezes, né? Nossa produção anual aqui no Brasil hoje está da ordem de 30 milhões de toneladas, né? Tem uma capacidade instalada que deve estar da ordem de 40 milhões, então tem uma capacidade ociosa, né? Mas certamente para chegar num consumo desses padrões desses países mais desenvolvidos, a gente ainda vai ter que crescer muito a nossa produção, e crescer a produção, né, significa construir novas usinas e dar emprego, né, dar trabalho para engenheiro metalurgista. Então, eu sou muito otimista na hora que a gente olha isso, na hora que a gente retomar o rumo de crescimento, navio, ferrovia, indústria, né, parte de infraestrutura, a gente tem uma margem muito grande para crescimento de indústrias siderúrgicas e metalúrgicas de um modo geral, né? A gente está muito abaixo da média mundial, né? Média, hoje a gente produz em torno de praticamente 2 bilhões de toneladas de aço por ano, né? Mas o consumo aqui no Brasil, per capita, é muito pequeno, que significa que tem margem para crescimento, né? Eu coloquei aqui alguns metais de hidro e eletrometalúrgico, também de exemplo, né? Coloquei ali 3, alumínio, cobre, magnésio. E eu não sei se vocês repararam, mas olha só que interessante. Olhando aqui, ó, cobre e magnésio, né? E aqui, cobre e magnésio também, né? Quer dizer, tem metais que eles têm rotas diferentes possíveis. O que vai determinar uma rota ou outra? Tipo de matéria-prima que a gente tem e, no final das contas, custo, né? Então, por exemplo, cobre, eu tenho uma rota pirometalúrgica, eu tenho uma rota hidro- e eletrometalúrgica. Depende do que? O tipo de minério, né? Custo de energia elétrica, custo de combustível em cada país. Então, você pode escolher rotas diferentes. Mesma coisa o magnésio. Aqui no Brasil, a gente produz magnésio a partir de dolomita, que é um carbonato que tem magnésio na constituição dele, e reduz com silício. Tem países que produzem magnésio a partir de água do mar, um processo hidroeletrometalúrgico. A água do mar tem aproximadamente 0,1% de cloreto de magnésio. Então tem países que usam a água do mar como matéria-prima, né?
Você retira o cloreto e aí faz a redução eletrolítica, usando eletricidade para fornecer elétrico. Então você tem rotas alternativas, dependendo da matéria-prima, dependendo do custo de combustível, custo energético, você vai optar por um ou outro processo. A maioria desses casos, o que acontece? Eu trabalhei, eu processei e gerei o metal no estado líquido. Acho que tirando mercúrio, né? Acho que até hoje os termômetros agora não são feitos mais com mercúrio, né? Eu vejo lá um líquidozinho vermelho lá, né? Mas no meu tempo de criança era mercúrio, que usava nos termômetros, aí o mercúrio ali estava no estado líquido, então é um metal que é usado no estado líquido. Mas tirando isso, né? Isso aqui está sólido, então em algum momento o metal tem que ser produzido no estado líquido, ele tem que ser solidificado. Né? Então aí você tem um processo de solidificação, um desses processos é o ligotamento contínuo, é um processo de solidificação. Você alimenta o aço líquido num molde, né? Esse molde retira calor do aço, ele solidifica parcialmente e vai caminhando aqui, né? Por isso que é um processo contínuo, aí você vai fazendo sprays de água sobre a superfície dele para ir resfriando. Né? Então em algum momento, pode ser por esse processo, pode ser por outras rotas, mas em algum momento você vai ter que ter um processo de solidificação. Né? Então em algumas usinas, isso aí já está numa área chamada de transformação ou de ligotamento. Algumas ela está dentro da área eles chamam de aciaria, né? Que está responsável pela produção de aço e inclui o ligotamento também. Isso é uma empresa de siderúrgica. Né? Então aqui eu coloquei uma foto, ó, como você vai produzindo ali o material continuamente, você corta ele em comprimentos especificados, aqui tem exatamente o momento que você está fazendo o corte da pedra nos comprimentos que estão sendo especificados. Né? E aí tem um produto, aqui nesse caso, produzindo placas. Né? Isso tem processo de ligotamento para alumínio, para todos os metais num determinado estágio, você faz a solidificação dele. Né? É um processo de transformação de sólido para líquido, aqui no caso de aço. Né? Eu coloquei aqui umas fotos, mas aqui é uma classificação que você tem. O ligotamento contínuo ele pode produzir placas, que aí são peças com largura muito maior que a espessura. Você pode produzir blocos, que é a relação de espessura com largura é próxima, né? Mas são seções transversais maiores. E você pode produzir também, dentro da linha de bloco, barra cilíndrica, Valorec produz barra cilíndrica para depois produzir tubos sem costura. Né? Costura para metalurgista é solda. Né? Só fiz sem costura porque é sem solda. Né? E aqui também você pode produzir essas peças, são chamadas de beam blanks, que são adequadas para depois produção de vigas. Né? Você já está meio caminho andado, porque ela já está mais ou menos com formato. Né? Então a Gerdau, por exemplo, a Gerdau de Ouro Branco, ela tem uma linha bem diversificada. Né? Está aqui a Fran para não me deixar mentir. Né? Lá vocês produzem placas, produzem blocos, né? E produzem beam blank também. Né? Então tem uma linha bem variada. Isso não é uma característica bem específica deles, porque muitas usinas aqui, você pegar, por exemplo, a Usiminas na rota dela, ela produz predominantemente placa. Se você for na ArcelorMittal Monlevade, eles produzem tarugos. São peças aqui com seção quadrada, mas menorzinha. Né? E aí, dependendo do tipo de produto que ela gera, você vai encaminhar para aplicações diferentes. Placas, normalmente, o pessoal vai reduzir a espessura. Eu acho que é pouco provável que vocês tenham visto o uso de aço diretamente dessa forma. Né? Então, o pessoal reduz a espessura, faz um processamento. Isso aqui, por exemplo, vai virar uma chapa de automóvel, né, de carcaça. Você faz uma redução de espessura para depois fazer uma pia. Né? Então tem várias aplicações diferentes. Né? Essas usinas que produzem placas, elas são chamadas indústrias de produtos planos. Essas outras aqui, né, de produtos longos. E no caso da Gerdau lá é uma mistura, né? Tem produto longo, tem produto plano, né? Vão ser direcionados depois para diferentes aplicações. Tá? Pode ser que as usinas aqui parem nesses produtos
e comercializem isso, né? E aí outras usinas vão comprar esses produtos e fazer a transformação para a aplicação final deles. Então, eu costumo a gente chamar isso aqui de produtos semi-acabados, né, que vão demandar ainda um processamento posterior. Tá? Então, gerei. Que processamento posterior que a gente pode fazer? Um processo bem tradicional. Em português, eu não gosto muito do nome em português, porque quando fala laminação, e aqui tem uma figurinha esquemática da laminação, qual que é a palavra que vem na cabeça de vocês? Lâmina, né? E lâmina, o que a gente pensa que é uma lâmina? É um material fininho, né? Largo, comprido, com espessura bem fininha. Dá uma ideia falsa, porque você pode produzir, pela laminação, você pode produzir perfis, você pode produzir barra redonda, né? Então, em inglês é rolling, que está associado a passar entre rolos. Aí retrata melhor o processo, porque o processo de rolling está sempre envolvido na presença de uso de rolos. Muitas vezes esses rolos podem ser planos, como aquele ali, né? Que aí você gera uma chapa, vai reduzindo a espessura, né? Mas você pode ter perfis também, e aí os rolos, eles não são perfeitamente lisos, eles têm um perfil na superfície dele que permite que você faça geometrias diferentes. Você pode fazer vigas, você pode fazer cantoneira, né? Então você tem alternativas, então não é bem só o nome de laminação, só de lâmina, mas você produz outros tipos de produtos. E você pode também fazer direto do metal líquido para o produto sólido, já com geometria próxima da final dele. É um processo chamado fundição. Aqui tem uma figurinha, você vê uma pessoa está virando aqui o metal líquido e aqui embaixo tem uma forma, o pessoal chama de molde, né? Você joga o metal líquido lá dentro dessa forma, ela ocupa aquela forma e depois solidifica para o formato da peça que você quer utilizar. De um modo geral, fundição é usado muito para geometrias muito complexas, né, que não dá para você fazer, por exemplo, por laminação, né? Então você tem um processo de fundição muito usado, por exemplo, em indústria automobilística, bloco de motor feito pelo processo de fundição. Se vocês tiverem curiosidade, agora depois que eu aposentei, eu estou com mais tempo, eu sou um viciado em YouTube, né? Mas ainda continuo com a mania de metalurgista de ver vídeo relacionado. Então você tem vídeo da Porsche, BMW, mostrando a fabricação dos motores deles, coisa espetacular, né? Usando fundição, blocos de motores, tem um da BMW, bacana demais, né? Mostra lá, preparando o alumínio, a liga, depois alimentando o molde deles, lá é tudo robotizado, né? Controle de temperatura, tudo alimenta lá no molde, depois retira a peça, né? Aí você vai fazer furos e tudo mais, né? Tem a montagem completa do motor, e numa etapa lá você tem um processo de fundição, né? Indústria de joias também usa muito fundição, né? Aqui essa Manuel Bernardo e tudo mais, já teve até parceria aqui com o departamento para fabricação de joias, usando fundição também. Eu usei muito fundição quando era menino, mas não para metal. Eu fazia, um primo meu ganhou um jogo que a gente jogava gesso com água lá dentro, fazia as figuras dos super-heróis da época. Na minha época era o Rin-Tin-Tin. Hoje esse programa ia ser banido, porque o Rin-Tin-Tin, o que eles matavam de índio, vocês não imaginam, né? Era o filme da cavalaria americana, né? Eles tinham um forte, e os índios desfilavam na frente do forte, ficavam rodando em frente do forte, e o pessoal dentro do forte exterminando os índios, né? E a gente achava uma maravilha, eram os ídolos. O Rin-Tin-Tin era o cachorro do Cabo Ruste, que era um menino que já estava na cavalaria, né? Já estava acostumando a matar índio, né? Então a gente fazia essas peças, solidificava, recebia umas formas de borracha, né? Jogava o gesso lá dentro, secava e saía. Depois a gente pintava o Cabo Ruste, os diferentes personagens lá, os super-heróis da época, né? Então tem um processo de fundição também. Tem outros processos de conformação, ó. Esse aqui passou por um processo de forjamento. No processo você usa prensas, você bota, por exemplo, um tarugo, né, uma peça com geometria de um paralelepípedo,
E aí você usa a prensa para aplicar carga sobre ele, por isso o nome é de conformação mecânica, você está aplicando esforço mecânico. E por várias etapas você vai conformando o metal até chegar na geometria final dele. Então isso aqui passou por um processo de forjamento. Extrusão, atrás aí de vocês, ó, essas janelas aí, esses perfis que vocês estão vendo, foram produzidos pelo processo de extrusão. Você pega um tarugo de alumínio, coloca ele, aplica pressão sobre ele, ele passa por uma forma, sai com essas geometrias aí, um processo de extrusão muito usado para a indústria do alumínio, né? Faz aquelas peças compridas, depois você corta com as diferentes geometrias que você tem, né, para aplicação dos quadris. Trefilação é para produção de, principalmente produção de arames, né? Depois você vai transformar em prego, você vai transformar em parafuso. Eles são chamados genericamente de fixadores, né? Então a ArcelorMittal Monlevade lá, ela tem um processo de laminação, lamina os tarugos, forma barras circulares, né, que é chamado de fio máquina. Às vezes você cruzando a estrada indo lá para a Monlevade, a gente cruza com caminhões que estão saindo lá da Arcelor Monlevade, carregando as bobinas de fio máquina, que vem aqui para o barreiro, né, e o pessoal vai fazer o processo de trefilação para a produção de arames, para depois virar prego, fixador, pode usar também, continuar o processo de trefilação para produzir arame para pneu. Né? Os pneus hoje todos da indústria automobilística, eles têm aço lá no interior deles. Né? E só de curiosidade, vocês viram que naquela metalurgia fantástica, vocês têm uma ideia de qual que é a espessura desse arame que vai lá no pneu? Alguma ideia? Estou dando uma dica aqui para vocês. Alguma ideia? Diâmetro, você sabe de quê? Um fio de cabelo. Né? O diâmetro de um fio de cabelo. Você imagina, você sai de um tarugo e chega no diâmetro de um fio de cabelo. Né? Tem que ter propriedades muito especiais para você fazer isso. Né? Se você pega um material que não tem propriedade que permite você ir reduzindo o diâmetro dele, ele vai arrebentar. Você vê o nível de qualidade que você tem que atingir. Né? É um desafio. Até onde eu sei, a ArcelorMittal aqui de Monlevade é a única que fabrica esse tipo de arame para aplicação em pneus. E depois esse arame é junto com outros, como uma portuária, que vai depois no processo de vulcanização, né, ser incorporado lá no pneu. Né? Tem também, depois que o pneu termina o uso dele, você pode recuperar esse aço como sucata para reaproveitamento. Tem que ter um nível de qualidade espetacular. Né? Solidificamos, fizemos o processo de conformação. Agora a última etapa seria comercializar esse material. Né? Então eu coloquei aqui, eu estava falando dela. Ainda bem que eu pensei que era uso. E quando começa a falar, quando era só uma reminiscência, o professor Pedro pediu para falar um pouco da minha carreira, né? Mas só uma curiosidade, quando eu era muito menino, antigamente, menino dando palpite em conversa de adulto, eles mandavam calar a boca. Cala a boca, você não entende nada disso, não. Né? E eu acho que eu vi muito calar a boca, e aí eu arrumei um trabalho que eu fico falando. Isso é coisa melhor que isso. Né? Isso é uma vingança de tanto calar a boca. Né? Eu arrumei um trabalho que eu fico falando, então eu gosto demais de falar. Né? Então, eu coloquei um fluxograma aqui, que eu tirei do site da Arcelor lá de Monlevade, mostrando o processo todo deles. Né? Então, lá no caso deles, lá, eles não têm coqueirinha. Quem já visitou a usina lá, alguém já foi lá em Monlevade? Já foi na usina mesmo, né? Ela é construída contra o morro, né? Então, eles têm pouco espaço. Então, lá, quando eu fiz estágio lá em 1980, eu passei um mês lá, né? Mais ou menos nessa época, em julho. E aí eu lembro que lá eram 5 fornos a carvão vegetal. E aí eles tomaram a decisão de transformar tudo em algo que for na coque. Né? Só que não tinha espaço para construir uma coqueria, porque a coqueria é uma instalação enorme. Né? Ter lá 100 metros de comprimento, as instalações, é muito caro, eles optaram por
comprar o coque de outras usinas. Né? Aí tem até uma parceria com uma empresa lá no Espírito Santo. Né? Mas lá é diferente da Usiminas, por exemplo, que da Gerdau, que produzem o próprio coque, lá eles compram o coque. Né? Tem uma mina, que é de propriedade deles agora de novo, lá pertinho, fundente, extrai minério, só que a hora que o minério é extraído, né, e passa por um tratamento, ele gera muito material fino. E o alto forno, se a gente quiser definir o alto forno por uma palavra só, você pode falar que é um reator exigente. Ele não aceita qualquer matéria-prima, não. Então tem que ter um minério com um tamanho bem específico, não pode ser muito fino, não pode ser muito grosso. Se está grosso é fácil de resolver, né? Você dá esforço mecânico nele, chama britagem, vocês vão estudar em tratamento de minérios, né? Mas quando está pequeno, você tem que arrumar um processo de aglomeração. Aí você tem dois processos, no caso do minério de ferro, que é sintetização e pelotização. Né? São usados também em outras indústrias, né? Para aglomerar o minério. Então lá eles têm a sintetização e aí começa, né? Até aqui nós estamos preparando a matéria-prima, né? Ou as matérias-primas. Aí vem a metalurgia extrativa, extração e refino. Metalurgia extrativa se encarrega disso, extrair e refinar. Quando chegou aqui, ó, nesse processo, você já deve estar com o metal, com a composição química especificada, e ele deve estar numa faixa de temperatura também adequada para o processo de lingotamento. Então, quem está na área de aciaria aqui, o que é a responsabilidade dele? Transformar, né? Primeiro, fazer a redução, depois produzir o aço, acertar a composição via refino e temperatura. Aqui você tem uma variedade enorme de processos, nós usamos um equipamento chamado forno panela, mas você tem processo sobre vácuo, né? Você tem uma série de processos de refino, dependendo da linha de produto que você quer gerar. Né? Aí vai para o processo de solidificação, semi-acabado, processo de laminação, ali um produto que ainda não é o produto na forma final de uso. Né? Aquilo ali normalmente tem 12 milímetros, 5 milímetros de diâmetro, você ainda vai fazer um processamento para chegar no produto final. Então vocês notem, metalurgia extrativa, onde é que ela está na sequência? No meio de campo. Né? E era costume fazer um paralelo aí com o futebol. Eu lembro que o pessoal antigamente falava, ó, a parte mais importante de um time de futebol é o meio de campo. Né? Então, parte mais, puxando a brasa para a nossa cidade. A parte mais importante da metalurgia é o meio de campo. Né? O que a metalurgia extrativa faz? Extrai e refina. Né? Gera, acerta a composição química e temperatura. Como se é o mais importante, eu estou brincando, porque você acertou aquilo ali e ainda não definiu propriedade do metal, não definiu forma. Isso tudo vai ser feito pelos processos subsequentes. Então, isso tudo é uma combinação. Né? Quando chega aqui, você já pode começar a falar de estrutura, mexer com estrutura, alterar propriedades, né? É onde o pessoal da área de metalurgia física atua muito. Relação de estruturas e propriedades. E o pessoal da área de conformação mecânica, aqui tem muita afinidade com engenharia mecânica, né? Aqui no departamento vários professores dessa área são engenheiros mecânicos, né? E aí a parte de laminação, de forjamento, tem muita interface com o pessoal da engenharia mecânica. Você vê que a engenharia metalúrgica é uma engenharia bem abrangente, né? E tem um lado bom disso, mas tem um lado ruim que a gente tem muita concorrência, né? Tem concorrência de engenheiro químico, concorrência de engenheiro mecânico, que eles podem atuar nessas áreas também. Eles têm fundamentação para fazer isso. O que mostra o quanto que é importante a gente também, como engenheiro metalurgista, conhecer todas essas áreas. Né? Na minha época aqui, a gente não tinha muito essa noção de divisão. Eu quando estava estudando aqui, né, eu não tinha preferência nenhuma. Essa preferência entrou na carreira depois. Né? Não acho que é bom, não acho que é muito conveniente você começar a especializar ainda quando você está no curso de graduação. A não ser que você tenha uma afinidade muito grande por uma determinada área, mas a gente nunca sabe que oportunidade que vai surgir para a gente, né?
Então é bom não criar, eu recomendo, é uma sugestão. Né? Ouvi outro dia uma frase de eu esqueci quem foi, que ele falou que a coisa que ele mais fez foi aprender com os erros daqueles que seguiram os conselhos dele. Eu esqueci quem foi que falou isso, mas o que mais difícil foi isso, aprender, né, com aqueles que seguiram os meus conselhos e quebraram a cara. Né? Então, mas eu acho que é bobagem se especializar. Quanto mais ampla for a formação de vocês, melhor, porque você não sabe. Né? E como eu converso sempre com o pessoal, tudo muda o tempo todo, né? Com velocidades cada vez maiores. Então você está estudando, espera que se eu formar 4, 5 anos, né? A gente não sabe. Né? Fazer previsão e acertar a previsão não é uma coisa fácil. Né? Fazer a previsão até que é fácil, acertar é que é outra história. Né? Então aproveitem todas as áreas, né? Concentre sua formação no máximo de áreas que vocês tiverem condição, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então coloquei um filmezinho de 6 minutos só, né? Isso é de uma usina americana, eu coloquei o grupo dele ali, né? Acho que o professor Pedro está gravando, depois se vocês quiserem. Tem muito vídeo espetacular, selecionar esse aqui não foi uma tarefa fácil, né? Porque tem vídeos muito longos, aí eu consegui 6 minutos e pouco, é de uma usina americana da empresa United States Steel, que vai mostrar essa sequência que eu falei aqui, é um vídeo de uma usina siderúrgica, né? Vai mostrar essa sequência, quem for atuar na siderurgia vai provavelmente atuar em uma dessas áreas ali, é de uma indústria de produto plano, vocês vão ver que no final lá ele vai produzir bobinas de aço, né? Que depois você vai usar lá para fabricar automóvel, fabricar caminhão e tudo mais. Então passar aqui. Ele está com som, eu acho que eu vou tirar o som, porque vocês preferem com o som em inglês ou com o som da minha voz? Sua voz. Se eu estivesse dando prova e nota depois, eu tenho que ser coagido a falar que era minha voz. Agora vocês têm toda a liberdade. Vocês querem ouvir com o som original? Não? Dá uns pontinhos para tudo. Pode deixar. Então, deixa eu ver se aqui está sem som. Não tá, não. Vou tirar aqui. Começa, esse vídeo chama Aço do Início ao Fim. Né? Mas vai dando uns flashes lá das indústrias, depois ele caminha na sequência que a gente vai ver. Né? É bem bacana que essa usina aí tem a sequência bem completa. Aí começa, né? Vai começar com a extração do minério. Aquela imagem da explosão que vocês viram agora há pouco, eu tirei foi desse filme aí. Né? Essa é a sigla da empresa. Aí a explosão, tirando minério de ferro, mina céu aberto, né? Muito bacana. Né? Aí retira, sai minério com tamanho, com blocos grandes, pequenos, aí você tem um processo que é o processo que fica lá na área de engenharia de minas, né? Que é britagem, que você vai aplicar esforço mecânico para reduzir o tamanho. Se ficou muito fino, você passa por um processo de pelotização para aglomerar o material. Né? Pode ser sinterização também. Aí é o carvão mineral chegando, né? Aí carvão sendo carregado na coqueria. Isso aqui é uma vista da coqueria, está tirando aquela imagem que vocês viram agora há pouco também, retira o copo da célula de coqueificação e aí vem para o alto forno. Né? Aí esse aqui está carregando por caçamba, você pode carregar por correia transportadora também. Né? Isso aí no alto forno você injeta ar em alta temperatura, e aí gera metal e gera um coproduto também chamado escória, porque as impurezas que não são reduzidas e não vão para o metal, elas formam uma fase que é separada por immiscibilidade, diferença de densidade. Aí é o momento que o pessoal retira o ferro guso, ele vai para um recipiente chamado carro-torpedo, né, que vai levar o ferro guso até o convertedor. Aí eles dão uns flashes lá da região do convertedor. Né? Então, no convertedor,
Você vai carregar sucata para reciclagem, 15 a 20% da carga, né? Carregamento de sucata. Está no meu Fiat 147. Carrega o ferro gusa, líquido, e sopra oxigênio praticamente puro. Aí o oxigênio combina com essas impurezas e forma óxido de novo. Esse processo aí, para vocês terem uma ideia, gente, o processo que antecedeu demorava 8 horas para fazer uma fornada. Esse aqui faz isso em 40 minutos ou menos. Né? Vocês imaginam o que foi isso? E esse processo foi introduzido em 1950, quer dizer, pelos meus patrões de novinho. Aí está tirando o aço líquido, né? Aí vem o processo de refino do aço, pode ser com equipamento sob vácuo, né? E aí depois o lingotamento, as placas. Está dando uns flashes aí também, né? Mas você nota, placa é um produto semi-acabado, ainda não está pronto para o uso, né? Aí é o lingotamento contínuo, né? Passa da panela que está contendo aço, vem para o molde, né? Que é alimentação de aço, tem uma peça de refratário. Ao molde aqui ele tem um movimento oscilatório, e aí produz as placas, né? Olha que bacana. Pode produzir barra circular também, né? No caso da Valorec aqui, com vontade, né? Identifica as placas, vamos ver daqui a pouco. Olha lá, identificando. Agora vocês notem uma coisa: solidifica o produto com 20 milímetros, 200 milímetros de espessura, igual essas placas. Para ir para um automóvel, isso tem que ser reduzido a espessura para 0,8, né? Não faria muito mais sentido a gente solidificar direto na espessura, né? Para economizar etapas de laminação, reduzir consumo de energia. Então tem desafios ainda nessa linha, né? Para solidificar com espessuras cada vez menores. E aí vai para a laminação. Pega aquelas placas, olha o desperdício de energia, gente. A placa estava quente, você vai para o pátio, ela resfria. Depois você reaquece de novo para ir fazer o processo. Então, perda de energia. A indústria siderúrgica tem uma eficiência energética da ordem de 50%. Né? Aí já é o processo de laminação, e aí bobina o material, ó, espetáculo. Né? Aí já tem as bobinas de aço. Você pode fazer laminação a quente, que aí o material sofre um processo chamado recristalização, e a frio, para aí dar as propriedades mecânicas que você está interessado. Né? Então aí já está as tiras de aço, olha o comprimento delas. Né? E aí a bobina, é bacana demais, não é? Olha só, as bobinas de aço, né? Você pode aplicar recobrimento sobre elas, eles aqui vão aplicar. Isso aqui é um engenheiro. Né? Olha o tamanho desse pátio aqui com as bobinas embaladas. Você pode aplicar cobertura, isso aqui é processo de cobertura com zinco, chama galvanização, para tornar o aço mais resistente à oxidação. Né? Você pode aplicar cobertura com estanho, para fabricar folha de Flandres, que é usado em indústria, embalagens. Né? Olha que coisa maravilhosa. Aí o transporte das bobinas. Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, um caminhão ali na Nossa Senhora de Fátima, uma bobina dessa de aço desenrolou, ela estava lá no cruzamento com a Avenida do Uruguai, a bobina de aço chegou lá na Contorno. Né? Mais de 1 quilômetro. Aí as aplicações, né? Estruturas, tudo mais, a parte toda de simulação disso aí é uma área espetacular, né? Aqui as aplicações lá dos diferentes produtos. Vocês veem que é uma indústria bem dinâmica, né? Ainda tem muita coisa para fazer, como a gente vai comentar. Né? E aí lá um contato aí para ajustar. Né? Agora isso aqui é um exemplo da siderurgia que eu trabalhei mais nessa linha. Né? Mas todos os outros metais, a produção deles é tão interessante quanto a do aço. Né? Muito bacana. Né? Agora que a gente visita uma indústria, eu espero que vocês tenham a oportunidade de visitar aí, vocês vão ver o tanto que é espetacular. Bom, fechando aqui a área, né, de metalurgia, bom, o que tem de desafio? Né?
É importante, eu acho, quando a gente entra numa área, ter a noção seguinte, não está tudo feito. Né? Porque se está tudo feito, já está do melhor jeito, fica mais desinteressante. Né? Tem um profissional aí inglês chamado Henry Bessemer, que ele teve patentes de vários processos, né? E vocês veem como é que é a coisa, né? Ele, quando era jovem, ele trabalhava nos Correios, lá na Inglaterra. E aí, ele, muito criativo, ele inventou uma coisa lá nos Correios, não sei exatamente o que foi, não, que a invenção dele tornou o trabalho dele obsoleto. E aí ele foi demitido. Né? Ele inventou uma coisa e falou, você não manda de mim. Aí eles mandaram ele embora. E aí foi a sorte da siderurgia, da metalurgia, que ele começou a mexer com a metalurgia. Patenteou uma quantidade enorme de processos. Né? E o que aconteceu com isso? Com esses processos todos que ele patenteou, uma das coisas que ele patenteou foi o processo de produção de aço, processo de solidificação de aço. E aí o que ele falou lá, que era a força motriz para ele, é pensar que nem tudo do jeito que está sendo feito do melhor jeito. Então a gente entendia isso sempre. E eu acho que isso é um pensamento que vocês podem ter na carreira de vocês. Né? Nem tudo do jeito que está sendo feito do melhor jeito, da melhor maneira. Tem sempre jeito de melhorar. Né? E uma das coisas que o engenheiro vai procurar fazer é exatamente isso, é procurar melhorar. Né? Você chega na empresa, né? Você vai trabalhar como consultor, em diversas áreas. Né? Metalurgista não precisa trabalhar só com metal, não. Né? Para trabalhar com... Vocês têm aqui áreas de materiais, tem engenheiros que formaram aqui, que hoje são vice-presidente da Telefônica Mundial. Né? Então, o engenheiro, ele tem uma gama de áreas de atuação para ele, superior, eu posso garantir que é superior a qualquer outra área. Né? Você pode falar, tem engenheiro até mexendo com medicina, né? Professor aqui na área de biomaterial, agora você tem médico mexendo com metalurgia. Agora, eles dependem de nós, porque um médico cirurgião vai usar bisturi, vai usar robô feito com metal, né? Aço inoxidável, um dos bisturis e tudo mais. Eles dependem muito do que a gente faz, muito desenvolvimento, né? Inteligência artificial, essas coisas todas, robótica, tudo é feito por engenheiro. É a profissão mais espetacular que tem, né? Porque é muito abrangente e serve para melhorar a vida das pessoas. A engenharia tem essa missão, né? Melhorar a vida. Então eu coloquei aqui uns desafios que a gente tem. Né? Primeiro desafio, usar melhor as matérias-primas. Né? Reciclar mais e usar matérias-primas menos nobres. As matérias-primas nobres já foram praticamente todas exauridas. Né? Então a gente tem que desenvolver processos capazes de utilizar cada vez mais materiais menos nobres. Né? Então isso é uma missão, está sempre presente. Porque à medida que você vai consumindo esses materiais, né, você vai ter que usar materiais que são menos nobres, aí vai ter que ajustar as tecnologias para isso. Uma missão do engenheiro. Né? Outra coisa impressionante, né, importantíssima, redução de impacto ambiental, emissão de gases de efeito estufa. Vocês veem isso sendo comentado o tempo todo. Né? Mesmo que você fale assim, eu não acredito nisso, é cascata. Tem gente que fala que é mentira, que não sei o quê. Por via das dúvidas, né, se você não tem certeza de uma coisa, né, pode ser que sim, pode ser que não, vamos pensar que seja verdade, né? E a gente tem todos os indícios para acreditar que isso seja, né? Que esses gases estão afetando aí, causando aquecimento global, causando uma série de problemas, né? Então vamos procurar reduzir as emissões. Aí eu coloquei, isso eu tirei também de um vídeo do YouTube, né? Recente também. As emissões de CO2 no mundo. E a indústria de aço responde aí por 7%. É muita coisa, né? Porque se você for olhar, comparado com outros materiais e tudo mais, é uma das indústrias que mais tem emissões, né? Onde a gente vai ter que atuar para reduzir essas emissões, e isso vai estar como um desafio aí para vocês. Né? Aqui também, do mesmo filme, coloquei aqui o link. Esse filme acho que é desse ano ou do final do ano passado. Né? Aço verde, Green Steel, aí está falando, podemos fazer aço sem emissão de CO2? Né? O professor Maurício aqui em Bagatina, ele está atuando nisso, né, Maurício? Aço Green Steel, redução de emissões, ou
atenuar, né? E aqui tem as rotas de produção de aço diferentes. Essa que nós acabamos de ver, usando o alto forno e o BOF, emite para cada tonelada de aço 1,8 a 1,9 toneladas de CO2, é quase o dobro. Né? Para cada uma tonelada emite 2. Isso é a rota que predomina hoje no mundo. Né? Já tem essa rota que alguns países usam, rota usando redução direta e depois forno elétrico, que é basicamente recuperação de sucata. Já cai para 1/4 as emissões. Né? Mas como é recuperação de sucata, não dá para eu produzir todo o volume de aço por recuperação de sucata, porque eu não gero sucata na mesma proporção que eu consumo aço. Né? Então, é uma alternativa interessante, mas ela não vai ser capaz de substituir toda a produção. Então, eu vou precisar de continuar fazendo produção primária. Né? Então, tem aqui, agora já começam essas tecnologias mais recentes. Né? Redução usando hidrogênio. Aí tem a questão, como é que eu vou produzir hidrogênio em larga escala, em custo compatível? Vou usar eletrólise da água? Quais são as rotas? Então tem esse desafio de produção de hidrogênio em custo razoável para usar em larga escala. Né? E tem uma patente, essa aqui é de um professor americano lá do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele veio até aqui num congresso da IBM alguns anos atrás, o professor Sadoway. Ele patenteou um processo eletrolítico de produção de aço. Ainda está em escala de laboratório, né? Mas esse processo usa muita energia elétrica, e aí você está transferindo um problema, né? Como é que eu vou produzir energia elétrica para satisfazer a produção mundial de aço? Né? Será que esse é o caminho? Essa é uma coisa que a gente ainda não tem a resposta atualmente. Você tem algumas alternativas, né? Mas certamente ao longo do tempo, e isso vai passar até por uma contribuição de vocês ao longo dos anos para atuar nessa definição aí, né? Então vocês têm um espectro aí de coisas novas acontecendo aí na carreira de vocês, muito bacana, né? Muito desafiador. Então tem outras questões, redução do consumo de energia, né? Indústria siderúrgica e indústria metalúrgica consomem muita energia, sob as diversas formas. Né? Reduzir o consumo, usar formas renováveis de energia. Né? Eu comentei agora há pouco com vocês a eficiência de uso de energia na siderurgia, 50%. Né? Então, colocar os processos mais contínuos, desenvolver novas tecnologias, tudo são coisas bacanas. Né? Usar inteligência artificial. Né? Eu estou estudando isso aqui agora. Né? Gostei dessa área, estou começando a ler, estudar, porque eu acho que é uma coisa muito bacana. Isso pode melhorar a eficiência dos processos. Vocês estão vendo aí na medicina, em várias áreas, de pessoas usando esse recurso, né? Dá mais confiabilidade, dá mais reprodutibilidade. Então, incorporar isso na indústria metalúrgica também é um desafio. Né? Então, o veredito final que eu chego, né, disso aqui é o seguinte: há muito o que fazer, não está tudo pronto. Não pense que já está tudo definido. Então tem novos materiais sendo desenvolvidos, novos tipos de aço, tecnologias, né, melhoria de eficiência de energia, tudo isso são desafios que a gente tem na área. Alguma questão relativa a isso, pessoal? Alguma dúvida? Cida, ficou claro? Deu para entender? Mais. Passou do esgotamento colecional. Ainda usa o esgotamento colecional? Ainda usa muito pequeno. Até aqui no Brasil, a Villares, eu até descobri isso num simpósio do Grêmio. Né? A Villares ainda tem uma parte do ligotamento dela, sendo ligotamento convencional. Né? O ligotamento contínuo surgiu aí nos anos 50, 60 começou, né? Mas é para você ter uma curiosidade, né? Eu fiz o curso de Siderurgia 2 em 78. O professor era o Rubens Correia da Silveira. E aí eu lembro que ele falou praticamente nada de ligotamento contínuo. Né? Eu lembro que na época lá, vocês imaginam, em 78, ele era um professor espetacular. Ele falou: esse caso de ligotamento contínuo vai ficar só para alguns tipos de aço, não vai ter muito sucesso. Não. Vai continuar com o convencional, que era, você pegava a panela com aço líquido, jogava em umas formas, esperava solidificar, depois desenformava. Né? Mas hoje em dia, quase 100% da produção, mais de 98% da produção é feita por ligotamento contínuo.
Mas ainda tem uma parcela pequena, convencional, o pessoal peças de maiores dimensões e tudo mais, ainda tem aplicação convencional, mas muito pouco. Né? Acho que a Gerdau, o barão lá de Ouro Branco, desativou o esgotamento. Só em Pinda agora. Então a parcela é muito pequena. O esgotamento surgiu também, surgiram aí processos desse esgotamento que eu comentei com vocês, é o contínuo convencional. Já tem um esgotamento contínuo de placa fina, que aí ao invés de solidificar com 250, mais ou menos um palmo, você solidifica com 50 milímetros. Né? E já tem esgotamento de tiras, que é para esgotar na faixa de 1 a 2 milímetros. Quer dizer, você imagina a economia de laminação que você tem. Né? Até minha tese de doutorado foi nisso, mas o processo que eu fiz o doutorado todo dele, o pessoal achou que não, depois descobriu que não era essas coisas. Né? Eu achei que eu ia voltar para o Brasil e arrasar. Né? Está louco comigo? Eu acho que não foi para frente, não. Várias usinas eram um processo de solidificação usando 2 rolos. E sabe quem foi a ideia? Do Bessel. Né? Ainda usa isso para a indústria de alumínio. Mas era para aço, depois o pessoal viu que a produtividade era muito pequena. Né? E aí tem um outro processo, tem uma usina lá na Alemanha, que usa um processo de solidificação com cinto para fazer a solidificação. Até quando nós mudamos aqui para o Vancouver, a gente já tinha no laboratório uma máquina dessa de esgotamento de tiras. Né? Aí já solidificava com espessura de 1, 2 milímetros. Nós lingotamos muito tempo parafina, né? Não tem nada melhor para lingotar que parafina. Não tem risco nenhum, mas pode acontecer, sujar a calça, a roupa, descobrir que lavando com água quente. O problema está resolvido. Depois nós começamos a lingotar a liga de chumbo estanho, 200 graus. Quando foi para alumínio, aí já era 900 graus, aí já ficou mais complicado. E a área que eu recebia, que era muito pequenininha, não tinha muito espaço para correr. Estava de correr, estava errado, tinha que sair correndo do laboratório. Né? Então aqui era uma porta só para esse negócio vai dar problema. Né? E aí ficou mais difícil, aí eu resolvi interromper. Nós chegamos a ligotar até alumínio, tira fino, mas aí por razões de segurança. Né? Uma vez eu caí na bobagem de pegar um sobrinho meu, que era engenheiro mecânico, e trouxe ele para ajudar no laboratório. Aí um desses acidentes aconteceu. Né? Ainda era lá no centro da cidade. Nós projetamos alumínio no teto da sala, ficou uma escultura maravilhosa. Saiu um tiro de alumínio ali, pregou no teto lá, e caíram uns flocos de alumínio, caiu na camisa desse sobrinho meu. Quando ele chegou em casa, 2 minutos depois, minha irmã estava me ligando. Querendo saber se eu estava querendo matar o filho dela. Você imagina, isso é minha irmã, você imagina se fosse a mãe de vocês. Né? Eu vou ligar para continuar nessa linha, não parar e mexer com modelo, com água. E foi isso que eu fiz. Bom, então aqui os professores da área, né, de metalurgia extrativa, eu coloquei aqui pela metalurgia. Aline, Leandro e Maurício. O Leandro e o Maurício estão aqui, né, fazendo essa cortesia de Tem a professora Virgínia, o professor Afonso e Daniel, que eles são da área de hidro e eletrometalurgia. São esses, né? Contratou ninguém desses últimos meses, né? Então, 6 pessoas, 3 na área de hidrometalurgia e 3 da área de hidro e eletrometalurgia.